Estamos aqui para a nossa live hoje, mais uma vez, uma terça-feira fria aqui em Londrina, às 8 da noite, para a gente falar de um assunto muito interessante com a nossa convidada, que daqui a pouquinho vai entrar. Vai, sim. Boa noite, pessoal. Prazer ter vocês aqui conosco novamente para uma conversa muito, mas muito bacana hoje. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Precisa aceitar a Ana, Alec. Espera aí só um pouquinho, pessoal. A gente já vai aceitar a nossa convidada, que é de Curitiba, uma psicóloga sensacional, que em breve vai estar aqui com a gente. Só um instantinho, tá bom? Olá. Oi, Ana, como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bem, Celso? Prazer estar aqui com vocês. Dá um feedback aí pra gente, fala se está escutando a gente legal, como é que tá aí o áudio para você? Sim, tá bacana, tá tudo certinho. Olá, Ana, prazer, meu nome é Éder. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. É uma honra, viu, poder conversar com vocês um pouquinho hoje. Prazer é nosso, tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito agradável. Com certeza. Gente, apresentar a Ana devidamente aqui para vocês. A Ana é de Curitiba, ela é psicóloga e mentora de vida saudável. E nas formações dela em administração, psicologia, ela é analista comportamental, especialista em terapia cognitivo-comportamental. A Ana é casada com o Jean e é mãe da Sara, de 19 anos. Eu convidei a Ana porque eu já tive várias conversas com ela, a Ana é sensacional, a gente se conhece de uma outra mentoria, e o trabalho que ela faz realmente é diferenciado, pessoal. A paz que ela transmite, a maneira com que ela é assertiva nas colocações, é algo impressionante. E para nós, que sabemos a importância de se organizar, sabemos a importância do nosso trabalho, e como muitas vezes no final do mês parece que esse dinheiro evapora, viu, Ana? Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez ou não. Bastante, viu? Ao longo da minha vida, algumas vezes isso aconteceu, até a gente conseguir virar a chavezinha disso aqui. E é muito interessante. Eu queria trazer esse tema aqui para as meninas, porque as mentoras no Brasil inteiro muitas vezes já passaram por isso, ou ainda estão passando as mentoradas, né? Por quê? Porque realmente a gente sabe que não é algo fácil de se administrar. Só que tem muito mais do que o óbvio envolvido. A gente já falado muito sobre isso. E agora eu quero fazer uma pergunta direto aqui para a Ana, que é uma pergunta que a gente gosta de fazer para conectar você, Ana, com as meninas que estão nos ouvindo, todo mundo, os nossos convidados também, né? Que é a seguinte: antes de ser mentora e psicóloga, quais outras profissões ou quais outros trabalhos que você já exerceu, Ana? Conta pra gente. Nossa, aí o currículo é grande, gente. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E aquela coisa, né? Quando a gente, às vezes, nos primeiros anos de vida, você não tem muita escolha, você vai fazendo aquilo que aparece, né? E eu acabei entrando na vida financeira, né? Pensa bem. Eu que sou de humanas, fui trabalhar no financeiro. Por muitos anos eu trabalhei no financeiro, fui correspondente bancário, possuí uma empresa de correspondência bancária, fiz financiamentos de casa, carro, né? Trabalhei muito nessa área aí. Só que eu cheguei num ponto, sabe, Celso, assim, que era isso que você me perguntou, se alguma vez chegava o dinheiro e ele ficava voando no final do mês. Exatamente, parecia que não dava, né? Então, aquilo acabou me levando para um quadro de depressão e ansiedade. E olha só que esse não foi um momento triste, na verdade, para mim, porque poderia ser, e realmente foi difícil, mas me fez chegar aonde eu estou hoje. Percebe-se? Talvez isso não tivesse acontecido comigo, essa situação de ansiedade, depressão, né? Eu provavelmente estaria naquela vida ainda, né? Então, eu comecei a cuidar de mim, fazer trabalho com psicoterapia, me autoconhecer, entender bem o que estava acontecendo comigo ali, e foi quando eu decidi parar tudo e vir para a psicologia, né? Como você viu ali, eu sou formada em administração, eu não coloquei também, mas eu fiz design de interiores no meio do processo, aí também. Então, tudo querendo entender o que é que eu queria fazer, quem eu era, né? O que eu gostaria de ser na vida.
E aí eu vim fazer a psicologia. E aí, dentro da psicologia, ela me trouxe esse vasto conhecimento do ser humano, né, do desenvolvimento humano, e estou aqui, né, cada vez mais trazendo mais conhecimento para as pessoas, né, e é fantástico, né, a gente descobrir quem a gente é, o que a gente realmente veio para ser, né, e fazer aquilo que a gente veio para fazer, faz toda a diferença, inclusive na sobra do dinheiro no final do mês ali, né. Excelente, Ana, excelente, muito bom saber da sua trajetória aí. E é verdade, muitas pessoas, antes de começarem na oftalmologia, já tiveram suas próprias empresas também, já trabalharam em setores diferentes. Mas você falou uma coisa muito interessante, valeu a pena. Porque talvez se não fosse tudo isso que você passou, e principalmente os desafios que você enfrentou, talvez hoje você não estaria onde você está. Então, essa lição é muito importante deixar para todos os nossos mentorados. Que todas as experiências positivas e negativas, né? Como o filme que eu assisti recentemente, Divertidamente 2, está falando muito sobre isso. É muito importante a gente acolher tudo isso, porque não é só de vitórias, né, que se faz a nossa história. Tem toda flor, toda rosa tem seus espinhos, né? E é importante saber lidar tanto com a parte bonita, com os lobos, com as conquistas, como também com os desafios. Então, eu gostaria até de perguntar aqui para você, André. Foi uma pergunta aqui por causa da Ana. O que você fez antes de trabalhar com sistemas de informação e trabalhar com essa parte de tecnologia? Eu acho que vai ser legal para a gente comentar sobre isso. Eu trabalhei, Ana, assim, em algumas áreas, né? Ainda muito jovem. Eu fui de uma família assim, humilde, né? Uma família que não tinha posses, né? E desde criança, os meus sonhos, os meus anseios, eu tinha que, de uma certa forma, buscar com os meus próprios meios, né? Identificando maneiras de poder fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, e ganhar dinheiro, mas eu comecei muito cedo. No meu primeiro emprego, eu falava que eu era jornalista, mas eu era jornaleiro. Eu distribuía um jornal que hoje acho que nem existe mais, né? O jornal impresso pela cidade. Depois eu trabalhei no comércio durante muitos anos, ajudei meu pai nos estabelecimentos dele. Aí eu fui garçom, eu fui recepcionista em restaurante, eu fui professor de línguas, mas eu lhe diria que a maior de todas as recompensas foram as interações que eu tive nessas ocupações, e não necessariamente as ocupações em si, né? Essas tratativas diárias, as frustrações do dia a dia, as conquistas do dia a dia, né? Aquele equilíbrio ganho versus adversidades, né? Eu acho que isso aí é muito importante para a construção de uma pessoa mais equilibrada, mais centrada em si mesmo, né? E mais preparada também para lidar com o mundo e continuar na busca, né, dos seus sonhos, dos seus anseios, dos seus planos, né? De fato, isso é verdade. Muito importante a gente entender das nossas trajetórias, então muito legal, né, que você compartilhar aqui com a gente também sobre isso. E Ana, por que você decidiu ser mentora? Celso, não podia guardar para mim esse segredo, né? Porque, querendo ou não, o que acontece, né? Eu fiz uma trajetória, eu vejo minha trajetória muito, com muito orgulho. Foi muito bonita, assim. E aí, me tornando psicóloga, eu percebi que eu poderia ajudar algumas pessoas ali. Só que essa coisa do 1 a 1, a gente atinge pouquíssimas pessoas, uma de cada vez, vamos dizer assim. E aí, na forma da mentoria, eu posso levar isso para mais pessoas ainda, né? Fazer com que mais pessoas possam se tornar assim tão resilientes e tão fortes e conquistar aquilo que elas precisam, né? De fato, se realizem na vida e não fiquem, sabe, ali só esperando, né? Ou, às vezes culpabilizando uma coisa, outra é governo, o clima lá fora que está muito frio, né? Então, assim, a gente precisa também cuidar muito disso e olhar para a gente e entender que nós temos a capacidade, né? Que os nossos medos, hoje, eu acho que foi ontem eu fiz uma postagem até no Instagram falando dos medos, né? Que os medos nos paralisam. E como nos paralisam, né? Muitas vezes a gente tem, eles vêm para nos proteger, mas em determinado momento
eles param de nos proteger e simplesmente nos impedem de seguir, né? Então, poder e conseguir entender essas emoções, entender o que aquilo ali está fazendo com a gente, como a gente poder superar isso, não tem preço, né? E eu guardar isso para mim, eu acho que não ia ser legal, né? Eu acho que o nosso conhecimento a gente precisa compartilhar. Excelente, excelente, Ana. E fala uma coisa para mim, já faz quantos anos que você atua como psicóloga? Psicóloga já tem 7 anos. 7 anos. E atualmente, a gente sabe que, principalmente depois da pandemia, com todo o advento das pessoas, todos nós tivemos que ficar uma fase muito complicada dentro de casa, sem poder sair, como a gente tinha essa liberdade de visitar parentes e amigos, foi uma fase bem complexa. Mas agora, 2023, 2024, quais são os motivos que os seus pacientes mais procuram por ajuda através do seu trabalho? Celso, eles buscam, a maioria das pessoas que me buscam são mulheres, né? E elas me buscam porque elas se sentem hoje muito sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas porque às vezes trabalham em um ambiente ou em alguma profissão que não satisfazem a vida delas, ou porque elas estão carregando pesos da vida que não são delas aí, né? Em relacionamentos que não as satisfazem mais como deveriam, né? Que na verdade mais pesam do que fazem com que elas progridam na vida. Então, elas se sentem de fato sobrecarregadas. Então, elas querem poder ter uma vida mais leve, elas querem poder ter o salário sobrando na conta do final do mês, elas querem poder cuidar do cabelo, fazer uma massagem, né? Fazer algo por elas, de fato, e não só pelos outros. Então, a maioria da problemática delas envolve essa qualidade de vida. Ana, eu vou complementar aqui a pergunta do Celso, né? Eu queria saber se você já conseguiu perceber nas pessoas que buscam, né, a sua ajuda, a sua mentoria, para encontrar respostas, qual que é a preocupação maior? É conseguir se adequar às demandas do mundo moderno ou elas buscam uma forma de se sentir mais capazes de tomar decisões e talvez abrir mão de decisões que elas fizeram no passado recente, um pouco distante, e que hoje façam com que elas se sintam mais sobrecarregadas, né? Por exemplo, a jornada de ser mãe, de ser cuidadora, às vezes está cuidando dos filhos, está cuidando dos pais, ainda tem toda a pressão do mundo moderno para se manter atual no trabalho, na profissão, para poder ganhar dinheiro, né? O que acontece? Elas buscam condições de lidar melhor com a situação ou você nota que às vezes elas querem abrir mão de algumas coisas para ter uma vida mais simples? Se é que a resposta está aí, né? Ter uma vida mais simples. Na verdade, é um pouco das duas coisas, né? É um pouco das duas coisas, não? Elas querem, primeiro momento, às vezes elas vêm assim, acho que sou fraca demais, que não estou dando conta que deveria ser mais forte, né? Tem algumas mulheres que chegam assim e tem outras que chegam, não aguento mais, quero jogar tudo pro alto, né? Escolhas que foram essas que eu fiz aqui, que me trouxeram até esse momento, né? Como é que eu faço? Então, a gente começa a trabalhar isso para encontrar um equilíbrio, porque precisa ter um equilíbrio. Existe um caminho do meio entre essas duas coisas, que eu não preciso me adaptar, tentar entrar numa caixinha para fazer parte do que a sociedade impõe hoje para a mulher, que é muito forte, né? Dela ter que dar conta de tudo, que ela tem que ser guerreira, tem que estar com os 2 pés nas costas e isso e aquilo, e isso a deixa, né, muitas vezes, será que eu não estou dando conta disso aqui? Como é que eu vou fazer mais, sabe, aquilo ou aquilo outro que a blogueira, às vezes a influenciadora posta aqui no Instagram, né? Então elas ficam se sentindo mal, sobrecarregadas com isso, né? E achando que são inadequadas. E aí, não precisa ser desta forma. E também algumas escolhas que elas fizeram
que também entra numa culpabilização ali por talvez não tá dando conta ou não tá sabendo lidar com aquela, por exemplo, quando você trouxe ali, né, o ser mãe. Ah, eu escolhi ser mãe, tenho minha carreira. E aí agora chegou um momento em que eu deixo a minha filha em casa, eu deixo na creche, meu filho, minha filha em casa, ou eu volto para o trabalho? E se eu volto para o trabalho, como é que eu vou conseguir ter energia para lidar com a casa e com os filhos depois? Né? E aí acha que está fazendo alguma coisa errada no meio do caminho ali, quer desistir de tudo e se arrepende, e aí vem culpa, né? Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem N outras patologias envolvidas ali dentro da psicologia, né? Então, aprender a lidar com isso não é fácil. Sozinha, principalmente, né? Que vem só... conversar com amigas é bom, mas às vezes a amiga está tão confusa quanto ela. Às vezes ela acaba trazendo mais confusão. Então, buscar uma ajuda especializada é muito importante nessa hora, para poder encontrar esse caminho do meio e aí tirar algumas bagagens aí que não fazem muito sentido, inclusive em formas de crenças, de pensamentos, de emoções que sobrecarregam muito essas mulheres. Não sei se respondi essa pergunta. E eu lembrando das minhas terapias, né? Quando a gente está com um nível de sobrecarga, muitas vezes a gente não enxerga a saída. Porque tem aquela história, se você foca muito no problema, o problema só aumenta, né? Então, quando a gente tem ajuda terapêutica de pessoas altamente profissionais, como no seu caso, que é mentora, é psicóloga, especialista no cognitivo comportamental, que a gente sabe que estuda muito bem, principalmente transtornos mentais, tudo isso que acarreta esse peso, essa sobrecarga emocional das pessoas, né? Então eu ficava lembrando como é o trabalho do meu terapeuta, muito sutil, só que muito preciso, de me ajudar a encontrar soluções, a sair do foco do problema e buscar o foco da solução, o foco de continuar para frente, de encontrar novas alternativas. Então vocês estão de parabéns por esse tipo de capacidade que vocês têm, a paciência que tem que ter para ouvir o problema e conseguir mostrar soluções, como essa, por exemplo, né? Eu pego meu dinheiro some. O que acontece? Muitas vezes a pessoa nem imagina onde que esse dinheiro está indo. Ela não faz o controle, mas não é só isso. Ela tem alguns comportamentos tão específicos, né, que não estão focando na solução. E automáticos também, né? Exatamente. É coisa inconsciente, né? Mas eu vou deixar você falar disso, é que eu lembrei de tudo que você estava falando. Eu lembrando das minhas terapias, como foi importante para mim ter profissionais altamente qualificados para me ajudar e ser preciso, né? Porque muitas vezes eu vejo que muitas pessoas têm experiências, com profissionais não tão capacitados assim, ou que talvez esse profissional esteja num momento não tão bom ele mesmo, né? Porque quando a gente encontra bons profissionais, é muito rápido a velocidade do nosso progresso. Porque enxerga de uma maneira muito simples em que momento que a gente está olhando muito para o problema, olhando muito para a gente, né? Se fragilizando e tudo mais, e acaba não enxergando a solução. Então, parabéns por esse trabalho tão incrível que você faz, eu acompanho com os seus pacientes, né? É muito bonito de ver como você se posiciona e como você trabalha. Eu até pensei de trazer aqui para as nossas mentoradas um pouco de storytelling, como a gente chama, né? Eu gostaria que você trouxesse os clientes, os pacientes que você atendeu, que mais te marcaram, assim, o resultado, o que eles te trouxeram e como foram que eles saíram pós-terapias. Pode compartilhar com a gente? Posso, claro. Já tem inúmeras histórias, né? Mas eu escolhi duas aqui para trazer. Aí não sei se dá tempo de falar das duas, mas vamos conversando aqui, vamos lá. Uma das histórias foi uma paciente que chegou para mim com um quadro de depressão maior, né? O que é a depressão maior, né? Para contextualizar um pouco, é o quadro mais medonho, vamos colocar assim, dentro da psicologia. Então, ela estava numa depressão muito forte, ela não conseguia sair da cama, ela estava trabalhando na época na área da saúde dentro da prefeitura da cidade dela, né? Ali ela sofria vários tipos, sabe como que é o funcionalismo público ali, né? Não querendo falar, mas assim, já você sabe como é que é, a sobrecarga é muito grande, a cobrança é muito grande,
Então, tudo aquilo ali, aquele quadro, adoeceu ela, né? Então, ela chegou ali para mim com o quadro seguinte: Ana, estou me sentindo triste, não consigo sair da cama, sinto dores pelo corpo, tenho tomado medicações fortíssimas todos os dias, tenho feito fisioterapia e nada tem adiantado. Nada me tira desse lugar onde eu estou. Eu não consigo trabalhar, eu preciso trabalhar, minha família precisa de mim, né? Meus pais precisam de mim, minha casa precisa de mim, e eu não consigo trabalhar e não sei mais o que eu faço. Já estou para desistir aqui de viver. Então, a gente começou a trabalhar, né, cuidando dessa depressão dela, de tudo que estava envolvendo a vida dela naquele momento. E a gente foi descobrindo que, de fato, o que estava adoecendo ela eram as escolhas que, né, o Éder, né? Desculpa, deu um branco. Éder, isso. Éder, isso. Que o Éder falou assim, quais escolhas que eu fiz, né? Escolha que eu fiz lá atrás, né, de entrar para esse funcionalismo público, trabalhar ali, e ela passou a ver aquilo ali como o que a gente vê mesmo do funcionalismo é seguro. Aqui é seguro, aqui eu não saio, aqui eu tenho meu salário no final do mês, né? Aqui eu tenho tudo que eu preciso, e ela tinha aquilo ali como se fosse uma tábua de salvação na vida dela. Só que aquele ambiente ali adoeceu ela, né? Então a gente fala bastante de ambiente sempre nas terapias, né? A ambiência ali, aquele momento, adoeceu ela. Ou seja, ativou toda a epigenética dela ali que ela tinha, né? Toda a construção já familiar que vem dentro desse processo ali, e ela começou a ficar doente de todas as formas. Gente, ela não andava, tá? Ela já estava numa situação que ela não andava, ela não conseguia se abaixar para pegar um papel no chão. Trabalhando, entendendo todas as dores dela e virando uma chavinha por vez, esta mulher, ela saiu desse quadro, começou a estudar, foi fazer uma das provas mais difíceis que tinha para se tornar bancária, que é a CPA 20, né? Tem a CPA 10 e a CPA 20, ela foi fazer logo a segunda, passou de primeira. Uma semana depois, ela estava contratada num banco grande, gigante aqui do Brasil, com um salário maravilhoso, mudou-se para uma outra região, para a beira da praia, tá? E não tem mais as dores que ela tinha, tá? Perdeu peso, resgatou o casamento dela que estava, né, indo para as cucuias numa situação daquela ali. E os pais dela, nesse processo todo, ainda se tornaram ainda mais independentes, né? Porque antes, com a construção que ela tinha de ter que estar ali pelos pais também, fazia com que eles se sentiam incapazes. Quando ela começou a cuidar da vida dela, né? Ela começou a dar essa independência, deixar os pais no lugar deles, né? E aí eles começaram a se tornar mais independentes e estão muito mais saudáveis também do que quando. Então percebe que não mudou só ela, mas mudou a família toda. Então acho que isso é um dos casos mais ricos e mais lindos que eu tenho assim durante esses anos em que eu trabalho aí com essa parte do desenvolvimento humano. É incrível. Ana, de fato, são mudanças que abrem um desenvolvimento, às vezes, totalmente diferente, né, para a pessoa que está precisando de ajuda, né, que está buscando ajuda, empenhada em entender os processos, né, e deixar muita coisa para trás, às vezes, e encarar muitas coisas das quais ela tinha medo, né. A gente ouve, de fato, histórias assim, impressionantes, né. Mas você deve ter também alguns relatos que talvez sejam mais comuns, de pessoas que não necessariamente estão num quadro avançado de tristeza, de ansiedade, né, ou de depressão, mas sim chegou até eles a informação de que eles podem buscar ajuda para ser pessoas melhores. A princípio para si mesmos, né, e depois para o mundo, para se relacionar melhor com a família, com os amigos, no ambiente de trabalho, né?
para tratar com as pessoas assim de modo geral. Você já tem pessoas que buscam a sua mentoria, o seu atendimento, para buscar entender melhor situações não tão complexas e alguns casos que revelam quais são os desdobramentos de quando uma pessoa busca ajuda e engaja com você? Sim, o que mais temos, né? É o que mais tem aqui, são pessoas comuns que elas estão ali entendendo que chegaram um momento da vida em que elas precisam se autoconhecer, precisam se desenvolver para avançar mais, né? Então, sim, tem bastante pessoas, mulheres, homens também, que me procuram, que fazem parte da mentoria, que passam por esse momento. Eles entendem que chegou o momento em que parece que travou, né? Eu já fiz Sim. tudo que eu tinha que fazer e não sei mais o que eu faço, né? Para onde que eu vou? Então, a gente vai começar a entender durante a mentoria ali aonde é que essa pessoa está, né? E aonde é que ela quer chegar. E aí, nesse processo, compreender o que está travando ela ali e começar a destravar. Às vezes é uma escolha que não fazia mais tanto sentido para ela. Existem muitas pessoas que chegam falando, mas eu quero fazer isso. Quando você vai entender o que é de fato que ela quer fazer, ela descobre que não é bem aquilo ali. Então, e daí não sabe por que começa a procrastinar, por que não tem constância, por que não consegue ter um sucesso naquilo que se propôs a fazer, né? Então, ela fica travada ali naquele processo. E aí a gente consegue destravar ali, as pessoas entendem, às vezes ela muda, às vezes ela fala, não, é isso aqui mesmo que eu quero, entende o que estava me travando, e aí abre portas incríveis para elas, né? Quando a gente enxerga, eu falo, quando a gente vê alguma coisa, não tem como a gente dizer, né? Então a gente enxerga aí, só vai lá, enfrenta, né? E começa a colocar em ação aquilo que precisa mesmo ser feito. E aí, muitas vezes a gente se distrai quando a gente não tem essa clareza, né? A gente se distrai achando que vai fazer uma coisa aqui, que isso aqui vai dar o resultado, mas na verdade não é isso. É outra coisa que precisa ser feita, mas a gente fica distraído ali, então a gente vai colocando foco naquilo que precisa ser feito e a pessoa vai crescendo e atingindo, né, os objetivos que elas tanto pretendem, né? Quer dizer, é mais uma questão de você descobrir, talvez, quais são as suas reais motivações, o que você de fato está buscando, para você saber discernir a influência externa que o mundo às vezes tem sobre você, a pressão, a cobrança que ele traz sobre você, e você não agir sobre essa cobrança, né, ou sobre as convicções externas, né, daqueles que te rodeiam. Não faz isso, não faz aquilo. Nossa, você seria uma ótima nisso, você seria uma ótima aquilo. Né? Eu estou vendo que talvez parte dessa busca é, de fato, você entender quem de fato é você e o que de fato você quer para você da vida, para que daí as coisas comecem a fluir de maneira mais tranquila, né? Sem muito estresse, sem muita preocupação, cobrança. Né? Correto, exatamente isso. Porque tem muitas pessoas que eu vou falar para você, falar assim para mim, eu não gosto de vender. Né? Eu falei, gente, mas se você não vender, se você não se vender, você não consegue nem um trabalho de secretária, não é verdade? A gente precisa saber se vender, se colocar no mercado. Mas se você já vai com a crença de que você não sabe vender, na hora de você se apresentar para uma oportunidade de emprego, por exemplo, né, você já não sabe, você não consegue, porque você não consegue nem dizer quem você é, né? Você não consegue ter clareza daquilo que você é e daquilo que você está disposta a aprender, está disposta a fazer ao longo do processo, né? Então você fala, não, só preciso trabalhar. Mas só preciso trabalhar não fica muito, né? Falta até motivação, não é verdade? Né? A pessoa fala, pois só preciso trabalhar, mas não é só preciso trabalhar. Né? O que eu posso contribuir? O trabalho é servir, né? Então, o que eu posso contribuir de fato para esse momento, para esse trabalho, para esse local, para as pessoas em que eu vou ter contato, né?
E aí, eu tendo a clareza disso, de quem eu sou, de como eu funciono, eu consigo também ver um pouco no outro, como ter uma empatia, enxergar no outro também como o outro funciona, e aí trazer um melhor atendimento, servir melhor a esse local onde me propus estar. Excelente. Ana, eu achei muito bonito esse seu primeiro case de sucesso que você trouxe, porque foi uma transformação gigante, né? Quanto tempo, mais ou menos, levou de quando ela te procurou até ela já perceber todo esse avanço, Ana? Celso, como esse foi um quadro, ele foi um quadro de depressão muito grande, então ele foi algo que demorou um pouco mais tempo, tá? Mas ela sair daquele primeiro modo, né, que ela chegou para mim na telinha aqui, né, que foi um atendimento online, para ela já estar mais animada, mais ágil, mais ativa, né, foi coisa ali de um mês. Ela já estava em outra situação, já não estava tão ruim quanto quando ela chegou, né? E aí, dentro desse outro processo, ela teve ela começou um pouco antes da Covid. Aí, na Covid, ela chegou a perder o irmão. Então, isso também foi algo que atrapalhou um pouco o processo ali, mas antes mesmo da Covid terminar, ela já estava estudando e já estava nesse processinho, foi bem no finalzinho ali, sabe? Ela já virou a chave, já passou pela CPA 20, já foi para outra cidade, já fez aquela reviravolta ali toda na vida dela. Ali ela já tinha feito várias coisas, vocês não tem noção. Né? Essa ali só foi sabe, tipo, a última viradinha assim que faltava da chave, né? Para ela realmente, de fato, seguir a vida dela. Mas coisa ali de um ano, mesmo durante a Covid, ela conseguiu fazer essa reviravolta aí na vida dela. Conseguimos, né? Juntos. Ana, a gente poderíamos atribuir esses resultados rápidos a um desenvolvimento maior que houve na psicologia nos últimos anos, talvez até nas últimas décadas, né? O meu contato com a psicologia é relativamente recente, né? E foi um contato que eu chamaria de psicologia convencional, né? Aquelas sessões mais longas, durante períodos bem estendidos, né? E hoje eu já vejo profissionais atuando no mercado que desenvolveram ou adotaram técnicas desenvolvidas por terceiros que permitem que você seja mais prático, né? Mais objetivo nas sessões de psicologia, né? Consiga entender melhor certos processos, certos traumas que desencadearam bloqueios e agir de uma forma mais rápida, né? Tanto que você relatou um caso onde, em aproximadamente um mês, a paciente já saiu de um estado grave, preocupante, para um estado onde ela já estava mais alerta, mais consciente dos convites mais positivos que o mundo tem para a gente, né? E começou a engajar, e ela rapidamente reconquistou o seu espaço, né? Então, esses resultados mais rápidos, eles são fruto de técnicas mais recentes, mais novas da psicologia, ou eles existem já há décadas, há muito tempo, e a gente que não tinha acesso não conhecia? Olha, um pouco das duas coisas, mas recentemente, e aí quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de algo muito recente mesmo, tá? Recentemente houve um avanço muito grande dentro da ciência, da neurociência, né? E a neurociência, ela nos traz um entendimento de como o nosso cérebro funciona, né? Como a nossa genética, a gente fala muito de epigenética também dentro da neuro, né? Que é aquilo que a gente consegue modular ali no processo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Meu áudio está chegando bom? Parece que está dando um... Tá, né? Então tá. Então alguma coisa aqui. Então, assim, a neurociência, ela traz um avanço dentro da psicologia, né, que fez com que a gente pudesse avançar muito mais rápido nas respostas para esses pacientes, para esses clientes que chegam até nós, né?
E dentro desse processo, dentro dessa ciência, além da neurociência, a terapia cognitivo-comportamental mudou muito. Houve ferramentas, construção de ferramentas também, né, que nos facilitam muito entender como é que essa pessoa funciona. Uma delas eu utilizo, que até o Celso, depois a gente vai falar um pouquinho, eu acho, sobre ela, né, Celso? Mas é uma ferramenta que eu utilizo muito, que é a análise de perfil comportamental, né, que a gente faz a leitura corporal ali e entende como é que a mente da pessoa funciona, né, com uma facilidade, uma agilidade muito maior do que a gente fazia antes. Isso acelera demais o processo. Eu uso isso desde quando eu comecei, sabe? Tipo, eu trago essa ferramenta comigo, que é meu xodó, né? Eu brinco que é o meu xodó, porque ela, de fato, ela me ajuda a trazer o resultado para essas pessoas que me procuram com uma rapidez gigante, que antes a gente precisava de anos, né, para tratar, para entender o porquê que aquilo ali estava acontecendo. Hoje, em uma sessão, a gente já faz uma loucura na vida da pessoa, você não tem noção. Muito legal. Gente, eu sou prova viva, viu? Uma vez que eu falei com a Ana, a gente aprofundou um pouquinho mais, né, um assunto meu, por assim dizer, né? É incrível como é muito assertivo, como é muito rápido. É incrível, é um negócio absurdo. Eu fiquei muito curioso, né, quando o Celso começou a falar do seu trabalho, né, comentar comigo, e eu fiquei imaginando. Você consegue assim, dar um exemplo para a gente de comportamentos mais comuns que já dizem muito sobre o perfil, sobre como é que aquela pessoa atua no mundo? Eu não consigo associar ainda, sabe? Isso é verdade, né? Eu pensei, né? Mas eu gostaria de saber de você, né? O que se nota que é mais comum, que traz comportamentos que precisam ser trabalhados, que é oportuno, né, para a pessoa superar, ela reconhecer, ela entender que ela age daquela forma e que se ela mudar vai ser oportuno e a vida dela, em alguns aspectos, pode ser bem melhor. Eu vou meio que contextualizar para você entender, porque de fato, assim, a gente falando fica meio abstrato, né, subjetivo ali. Eu gosto muito de trazer, então, até esse entendimento do DNA, da genética, da nossa genética ali envolvido nesse processo, para você ver o tão rico que isso é, tá? Só um pouquinho, rapidinho antes de você começar. Quero mandar um abraço aqui, obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. A Cássia, que acabou de interagir lá de Maringá, muito obrigado pela presença. E caso vocês tenham dúvidas também sobre o trabalho da Ana, pode mandar aqui que a gente responde. A Ana também está acompanhando os comentários, ela também pode responder, tá bom? Agora vamos lá, a resposta do Hélio, né? Isso, bora. Então, o que acontece? Quando a gente está desde dentro da barriga da nossa mãe, né, ali começa a acontecer um processo que a gente chama de mielinização do sistema nervoso central. Que nome estranho que é esse, né? A mielinização é uma capinha de mielina, né, uma capinha de gordura que vai encapando mesmo os nossos neurônios para que não aconteça um choque, né? Através dessa mielinização do sistema nervoso, as informações chegam no nosso corpo com mais rapidez, né? Então, é por isso que se a gente for colocar a mão numa chaleira quente, a gente tira imediatamente, porque sabe que a chaleira está quente. Então, ele serve muito para isso. Só que durante esse processo, a gente não tem uma parte do nosso cérebro ali totalmente formada, que é o nosso hipocampo. Então, essas informações que a gente vai vivenciando ao longo da vida, elas vão sendo armazenadas à medida que essa mielinização vai acontecendo. Então, se em algum momento, e sempre acontece, gente, por mais que a gente queira ser, eu como mãe digo, né? Por mais que como a gente queira acertar 100% na criação dos nossos filhos, a gente sempre faz alguma coisa que causa um pequeno trauma neles, né? Alguma coisa que eles vão sentir alguma dor, um receio, né? Às vezes essa mãe que precisou trabalhar, sair de casa, precisou deixar essa criança numa creche, essa criança ela vai internalizar aquilo ali como uma dor muito grande, muito profunda na vida dela, né? Que seria um abandono, né? Minha mãe me abandonou, foi embora, né? Não, a mãe não abandonou, mas é assim que essa criança vai sentir, porque ela não tem o conhecimento de tudo aquilo que envolve
a vida de uma pessoa adulta, né? Então, ela vai passando por essas informações e essas informações elas vão sendo armazenadas ali ao longo dessa formação, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai dando um formato específico para o nosso corpo. E muitas dessas vezes a gente dá um formato para que ele traga uma informação e uma resposta no sentido de proteção, na verdade, né? Então, às vezes eu tenho um formato do corpo mais redondinho, mais fofinho, mais de nenenzinho, né? Com uma aparência mais de bebê, né? Por que eu tenho isso? Porque eu, nessa aparência, eu atraio as pessoas para ficar perto de mim. Porque vocês lembram do Jô Soares? Como ele era? As pessoas não queriam tocar nele, não queriam ficar próximo a ele, né? Ele é fofinho, né? Queriam tocar, abraçar, né? Achavam ele carinhoso, né? E aí, o que acontecia naquele momento ali? A dor dele, que era do abandono, de sentir só abandonado, era suprida, porque ele tinha aquelas pessoas ali próximas dele. Então, aquele formato específico do corpo trouxe essa informação, que é, né, ele sofre de uma dor, que é a dor do abandono, e que, ao mesmo tempo, ele atrai essas pessoas para perto dele, para ele não se sentir assim. Essa pessoa, na dor, tá, Éder? Na dor, ela vai, geralmente, o que a gente fala? A gente fala dor e recurso. A dor eu uso todas as ferramentas que eu tenho para me proteger, para eu nunca mais sentir aquilo ali. Então, como o Jô, por exemplo, ele acabou engordando mais, sendo sempre mais gordinho ali ao longo da vida. Por quê? Porque daquele jeito ele cada vez mais potencializava aquela forma dele para que as pessoas chegassem mais próximas dele. Mas, ao mesmo tempo, ele era um excelente comunicador, né? Ninguém pode negar isso, que ele era um excelente comunicador. Então, ele tinha uma capacidade gigante de comunicação. Então, essa informação também me traz que essa pessoa ela é comunicadora. Mas, muitas vezes, se o ambiente onde ela foi criada foi um ambiente que castrou essa comunicação, ela vai ser uma pessoa introvertida, que na hora dela falar, se comunicar, ela não dá conta. Então, quando eu olho, às vezes, para a pessoa, como eu olhei lá para o Celso um dia, ele falou assim, Ana, o que você está vendo aqui, né? Aí eu até falei para ele, você tem bastante desse traço ali também, você é um excelente comunicador, mas se você não falar aquilo que você precisa, provavelmente você vai segurar suas emoções todas aí dentro de você. E aí vai ficar um buraco, que a gente fala, né, Maria? Eu falo assim, gente, eu tenho um buraco vazio dentro de mim que nada preenche. Aí eu tento comer e não dá conta, eu compro, não me satisfaço. Parece que satisfaz naquele momento, mas logo em seguida aquele buraco fica cada vez maior. É essa sensação de vazio, do abandono. E quando a gente está assim, a gente tem escassez. E aí a gente tem escassez, e aí, até entrando no tema da live, né? Para onde é que vai meu dinheiro que não sobra? Eu acho que as pessoas estão semana. A que hora que nós vamos falar sobre isso? Mas não perde por esperar, né? Isso aí. Não, mas é justamente aqui, porque para onde que vai? Vai para a comida que eu gasto um pouquinho a mais, porque eu mereço, eu trabalhei demais, estou sentindo um vazio aqui dentro de mim e quero preencher. Vai para a compra, para a blusinha que eu achei bonitinha ali, que eu não precisava, mas eu mereço. Eu fiz tanto, né? Me senti, né? Tão desgastada nesse momento, vai para lá. E aí o dinheiro no final do mês sobra? Não sobra, gente. E eu estou tentando fazer o quê? Estou tentando suprimir uma dor que é de agora. É de quando eu era neném. Porque minha mãe me deixou lá na creche, porque ela precisava trabalhar naquele momento. Então, o meu corpo ele vai trazer essa informação. E eu começo a fazer comportamentos que a gente chama de desadaptativos. Por quê? Porque vão me trazer consequências negativas para eu suprir algo que, na verdade, eu posso resolver de uma maneira diferente hoje. Que eu, como adulto, tendo uma visão de como é que eu funciono e por que eu estou sentindo aquilo ali, em vez de eu gastar no final do mês com a blusinha ou com comida ou com outras coisas,
eu vou em busca de fato daquilo que eu preciso, que é, às vezes, de uma conversa com uma amiga, de dar uma risada, de pedir um abraço para alguém querido que está perto da gente, né? Então, eu vou buscar nesse sentido e aí eu deixo de fazer, de me comportar de maneira que vai me prejudicar no final, né? Essa é uma das coisas aqui, porque são cinco, né? 5 formas, são 5 dores emocionais ali que a gente vivencia de fato, e como a gente não aprende a lidar com elas, a gente vai sempre tentar nos proteger para evitar essa dor. Então, é louco isso, né? Mas quem é que gosta de sentir essa sensação de abandono? Ninguém. Quem gosta de sentir medo? Ninguém. Então, a gente não sabe lidar, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai buscando sempre comportamentos ou coisas para que nos afastem desses medos, né? De sentir essas coisas. Quando, na verdade, isso nos torna únicos e nos torna com superpoderes para a gente conquistar e fazer coisas incríveis na vida, né? Então, eu entendendo como é que a gente, entendendo isso, como eu funciono, quanto de cada uma dessas dores eu tenho e o que eu preciso cuidar, a gente vira chave muito rápido. Por isso que eu falo que às vezes em uma sessão a pessoa sai assim, meu Deus, sabe? Tipo, exato. Não, ó, primeiro eu queria agradecer também aqui meu amigo Will, que é lá de Apucarana, junto com a esposa dele, também está assistindo a gente aqui. Um abraço para você, my brother. Estou muito feliz pelos seus avanços aí. E Ana, antes da gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é o foco aqui da live, eu gostaria que você contasse aquele outro case de sucesso que você separou para a gente, que eu acho muito importante essas diferenças para que todas as meninas aqui, as mentoradas que acompanham o nosso trabalho, que estão se desenvolvendo com a gente, possam se conectar com esse trabalho incrível que você faz, por favor. Tudo bem. O outro foi um casal, né? Foi um casal que chegou em mim ali para conversar, no momento da vida deles em que eles estavam, olha só, eles estavam buscando engravidar e não sabiam de fato por que aquilo não estava acontecendo. E automaticamente estava distanciando esse casal, né? Porque quando você busca muito uma coisa e aquilo não acontece no relacionamento, as pessoas acabam se distanciando. E dentro desse processo todo, eles moravam numa cidade do interior, aonde eles não tinham mais para onde ir, onde mais se desenvolver ali, dentro das profissões deles, cada um deles estava extremamente limitados também, né? Ela tinha vários quadros de doenças físicas, né? É surreal. Ela foi fazer ela tinha um quadro de endometriose, né? Que era negar muito esse feminino, por isso até a dificuldade de engravidar, né? Então ela negava muito esse feminino dela, né? Dentro dessa energia que traz ali do fazer, eu tenho que resolver e tal, né? Eu tenho que estar a postos aqui, porque senão não vai dar conta, né? Meu marido não vai dar conta de tudo. Então ela foi fazer a cirurgia, de que ela foi fazer a cirurgia, a endometriose não estava mais lá, né? Então, esse é um dos quadros, uma das coisas que ela conquistou ao longo do processo, né? Que ela simplesmente não tinha mais, né? Hoje ela se encontra totalmente saudável, não tem mais nada desses problemas, né? O marido descobriu uma questão específica nele também, que ele está trabalhando com tratamentos ali, né? Ele teve uma cachumba quando era criança, então desceu, que nem fala, né? Os antigos desceu e aí deu problemas, ele está tratando isso ali, mas hoje eles conseguem ver, por exemplo, a visão de poder adotar, que era uma coisa que eles não se permitiam olhar. Mas nesse processo... Conheço alguns casais, amigos meus, que adotaram criança aí de Curitiba. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. E eles estão vendo essa possibilidade agora, mas ao longo desse processo deles, eles decidiram, os dois juntos também, se mudarem. Passaram por um concurso em Santa Catarina, passaram os dois. Estão eles como analista pleno,
um salário maravilhoso trabalhando dentro lá da Fiesc. Eles estão comprando o primeiro apartamento deles em Floripa, olha que coisa maravilhosa, perto do mar também, né? Então, assim, eles se desenvolvem. Hoje, né? Não entendi, Celso. Tá barato comprar apartamento em Floripa hoje, baratinho. Pois é. Estão lá, né, desenvolvendo muito bem, né, porque justamente essa construção de ter esse apartamento, de ter esse lugar, facilita com que eles consigam a adoção, né, e eles pensam hoje até em adotar 2, né, já que vamos adotar 2 logo, porque daí a gente já resolve essa necessidade que a gente tem aqui, essa vontade que a gente tem aqui de ter esses filhos, né, e eles estão, assim, super, super bem também. Esse também foi um processo um pouco mais longo, né, que eu venho acompanhando eles, porque são casos, como o Éder falou assim, existem esses casos mais rápidos, mas eu trouxe esses 2 casos porque, de fato, eles são mais longos, mas são histórias de superação ao longo do caminho, acontece tanta coisa, né, tantos altos e baixos, mas eles dão conta, sabe, quando eles se colocam naquela posição ali do eu vou assumir, até depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eles colocam nessa posição do eu vou fazer aquilo que foi orientado, eles conseguem os resultados que eles procuram. Ana, é comum você encontrar dificuldade na pessoa em promover a mudança, ao identificar a fonte, né, daquele trauma, daquele bloqueio, ainda assim ela não conseguir superar e continuar tendo as mesmas dificuldades na vida, ou geralmente a taxa de assertividade acaba sendo bem maior? Existe, tá? Existe sim, existem pessoas, principalmente quando elas vão em algum momento em que elas não estão totalmente preparadas para as mudanças que precisam ser feitas, né? Então, elas, às vezes, eu até brinco, a gente vê, não consegue mais desver, mas elas fingem que não vê, sabe? Ou tipo, isso não é tão importante agora. Mas não é porque não é importante, mas é porque é doloroso fazer aquelas mudanças, é doloroso olhar para aquela dor, né? Aquilo dói tanto que eu prefiro fingir que eu não estou vendo. Então, sim, existem. É uma taxa menor, né? As pessoas geralmente que chegam aqui para mim, elas estão nessa disposição, né, de fazer as mudanças que precisam ser feitas, e sempre tem um alinhamento no começo, né, para entender o momento dessa pessoa e se ela está disposta a chegar lá, né, a fazer as mudanças que precisam ser feitas, mas tem pessoas que não conseguem, de fato, encarar suas dores e preferem deixar para um segundo momento e está tudo bem, é a escolha delas. Eu imagino que acaba sendo um processo um pouco mais longo, né? Porque uma vez que ela entra em contato com aquela fonte, que ela entende que aquilo é que está provocando gatilhos, comportamentos inconscientes, né? De uma certa forma, eu imagino que já fica mais fácil para ela se fortalecer, né? E se preparar para promover as mudanças necessárias, né? Sim, exatamente. Elas vão, a gente às vezes avança um pouquinho quando percebe que a pessoa não estava preparada, a gente precisa dar um passo atrás, para partir do momento onde a pessoa ela está apta, né, e fortalecida. Às vezes a pessoa precisa de fato estar fortalecida, dependendo do que ela vem passando no dia a dia, né, na vida dela, ela precisa estar fortalecida para ela poder enxergar e dar o passo que ela precisa. Então, muitas vezes a gente precisa dar um passinho atrás, entender o momento dela e, às vezes, escolher um problema um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, de abordar e de mudar. E aí, quando essa pessoa ela se vê capaz de fazer essa pequena mudança, ela se vê capaz de fazer também a maior. Aí é a hora da gente seguir. Ana, sabe o que eu percebo muito também, no meu caso, né? Depois dessas terapias mais punks, como o Éder falou, que você também confirmou que de uns tempos para cá tem metodologias, tem estratégias, tem formatos
de condução psicológica que ajudam de forma mais rápida e assertiva. O que eu acho muito interessante quando eu busco uma ambiência que está buscando também se desenvolver, que está buscando alcançar novas coisas, né, novas satisfações, novas experiências, cria um certo monitoramento, sabe? Quando a gente vê, quando a gente encara a terapia, o que muitas coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa adolescência, o que aconteceu para trazer a gente a ter alguns comportamentos, conforme a ambiência nova que a gente gera, que a gente busca, que é incentivado por vocês terapeutas também, cria um monitoramento, né, de quando está acontecendo algum comportamento parecido com aquelas coisas que a gente viveu lá de trás e tal, agora a gente consegue enxergar melhor isso e até mesmo podar aquele pensamento, aquele comportamento mais rápido. Faz sentido? Total. A ambiência é tudo na vida, né? Eu falo assim, às vezes a gente está colocado num ambiente, inserido num ambiente onde não favorece as nossas construções, não favorece os nossos recursos, que eu falo, né? As nossas habilidades. Um exemplo, por exemplo, você imagine se o Jô, ele fosse castrado na comunicação dele, se dissessem para ele que ele não poderia falar, e ele estivesse num ambiente em que dissesse para ele sempre que ele não poderia, ele provavelmente não seria o Jô, né? Então, sim, o ambiente em que a pessoa está inserida, que incentiva ela, que ela consegue ver que ali ela pode ser quem ela é, e que ela não precisa buscar os subterfúgios que ela usava antes para se proteger, ela só tá boa, só vai. Legal. Muito bom. Ana, é o seguinte, é muito interessante essa sua forma de trabalhar, de analisar muito rápido, conseguir fazer um diagnóstico muito rápido com toda essa habilidade que você adquiriu em todos esses anos, somando seus conhecimentos de administração, sua fase de empreendedora e também todo esse estudo que você tem sobre o ser humano, sobre a mente humana. Só que eu acho mais interessante de tudo, além de você saber dar o diagnóstico, você também traz um feedback muito interessante de como a pessoa tem que se posicionar depois que ela se encontra. Depois, como disse o Éder, falou muito bem, é muito importante a gente se conhecer, a gente se entender e a gente saber por que a gente se comporta daquela forma. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre esse posicionamento, esse feedback que você dá, que é bem completo, pelo que eu percebi, né? Para esses pacientes que já se identificaram e agora quer saber sair da dor e por recurso. Né? Então, poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente? Sim, dentro do processo, né, a gente vai fazer a análise onde a gente vai montar um gráfico e esse gráfico ele vai trazer informações ali de quais são as suas maiores dores e quais são as suas maiores dores, quais foram os momentos que mais doeram em suas vidas. Sempre quando a gente faz esse gráfico e traz essas informações, a pessoa ela já busca lá na memória, é verdade, naquele momento isso, naquele momento aquilo, né? Então, a gente já vai trazendo essas lembranças, né? Ao trazer ali essas informações. Dentro desse gráfico, né? Trazendo essas informações, a pessoa trazendo essas lembranças, a gente começa já a falar, olha, você funciona assim, você funciona assado, essa aqui são as suas dores, e você pode utilizar isso, transformar isso em recurso. Um exemplo é a pessoa da dor do abandono ali, né? Que ela, às vezes, ela tem uma dificuldade de expressar as suas emoções, as suas dores. Porque essa dor, ela acontece bem na fase da realização ali, que a gente fala aqui do rosto, né? Da boca. Então, por isso a comunicação, sabe? Então, assim, o rosto, a boca. Aí, o que acontece? Naquele momento, quando a criança chorava, o que a mãe fazia? Ou dava chupeta, ou dava o peito. E essa criança está chorando, ela calava. Ao longo da vida, quando ela vai sentir uma dor, quando ela vai sentir alguma coisa, em vez dela falar, ela come. Ou ela bebe, né? Ou ela põe uma balinha na boca. Né? Então, ela vai calando. E o que eu falo para ela nesse momento? Olha, você precisa comunicar, você é muito boa na fala. Tenta se comunicar
comunicar, tenta falar ali, expressar alguma coisa. A pessoa já começa a falar, é verdade, eu gosto de falar, e começa a se expressar, e começa a se comunicar muito bem ali naquele processo. Aí perceba que ela estava utilizando aquilo que ela não sabia que era comunicação, esperando que o outro adivinhasse o que ela queria, falando. E a vida dela facilita. Então, é baseado nisso que eu venho trazendo as devolutivas, os feedbacks, e aí a pessoa vai trazendo histórias, a gente vai conectando com os fatos, vai destravando ali cada uma das dores dela e mostrando recurso para ela de fato ir para a vida e fazer aquilo que ela precisa fazer, sem ser o que ela precisa ser. Você está falando aí, eu fico imaginando a emoção que deve ser esse momento de cada um, sabe? Porque eu lembro das minhas terapias, lembro de cada momento que eu me encontrava, que eu me encaixava, que eu entendia a minha dor, mas sabia também do que eu tinha de bom, era capaz, sabe? De buscar, de fazer, de realizar. Então deve ser um momento muito emocionante, deve ser muito gostoso para você finalizar o seu dia após algumas consultas dessas. Entregar para a pessoa tudo que ela pode fazer a partir dali. Deve ser muito gostoso, né? Ah, é surreal, a sensação é incrível. Eu chego radiante, sabe? Eu falo que quanto mais eu faço essa entrega, mais as pessoas assim, Ana, você não descarrega? Eu falo, não, ao contrário, eu carrego. Porque a gente consegue fazer com que o outro floresça, gente. Tem coisa melhor que isso? Gente, eu não sei se é porque eu sou psicóloga, né? Mas eu não vejo. Eu vejo isso como uma dádiva, sabe? De fato, é um presente para mim, de ver essas pessoas absorvendo e se tornarem o que elas realmente precisam ser. E automaticamente a gente percebeu o tanto que você é reconhecido, o tanto que você é valorizado, né? A gente acompanha nas redes sociais e tudo, nós temos nossos projetos, mas é muito bonito de ver porque você sempre está com esse semblante confiante, alegre, calmo, porque é impossível você perceber tantos resultados positivos dos seus pacientes e não se fortalecer com isso, não ficar feliz com isso, né? O tanto que você se dedicou, o tanto que você estudou, e agora você poder transformar a vida de pessoas que estão em momentos tão complicados e poder ter resultados como esse. Então, parabéns pelo seu trabalho, continue e não pare, né? Como a gente vai falar na nossa... Ana, Obrigada. Da nossa live, né, que é o nosso tempo. Muita gente sente que o dinheiro voa. Agora que você um pouco explicou mais, abordou mais, aprofundou mais o seu trabalho, deu para todas as meninas e todo mundo que está acompanhando a gente entender como você tem propriedade para falar sobre isso. Então, muitas pessoas chegam no final do mês, ou chegam no começo do mês, recebem o salário, e quando percebe, passou pouquíssimo tempo, o dinheiro já acabou. E isso não é só em um mês, isso acaba se tornando rotineiro. Então, eu gostaria que você explorasse um pouco esse tema para a gente. Por que muita gente tem essa sensação e está passando por essa dificuldade atualmente, Ana? Celso, é muito daquilo que a gente veio falando ao longo de todo o processo aqui da live, né? De toda a live. Né? Quando a gente não consegue, de fato, entender quais são as nossas prioridades, a gente acaba se distraindo. Qual é a nossa pauta? O que é que está acontecendo na nossa vida? Então, escolhas que eu faço que se tornam pesadas ao longo do processo, eu posso fazer com que elas se tornem mais leves. Eu posso entender que pode ser um caminho, eu posso ter um caminho do meio. Tipo, eu não preciso ou ser mãe ou ser uma boa profissional. Eu posso ser as duas coisas e encontrar uma leveza nesse caminho, né? E quando eu encontro essa leveza, eu consigo fazer o meu dinheiro sobrar no final do mês. Se eu sou um homem que estou trabalhando, que estou batalhando, mas é que eu vejo que eu não estou extremamente feliz, ou que eu chego em casa, que a minha esposa não está feliz por algum motivo, eu também não vou conseguir ter energia e disposição, vou me distrair, às vezes eu vou buscar subterfúgios em alguns lugares na vida que vão me entorpecer, mas que não vão me trazer o resultado que eu quero. Então é muito fácil hoje a gente se distrair, né? Ainda mais a gente está falando de um mundo totalmente tecnológico e cada vez tem mais tecnologia aí, a gente tem acesso a várias coisas com uma facilidade gigante, então a gente se perde com muita facilidade. Então, entender de fato os nossos objetivos, aquilo que conversa
gente precisa é primordial, porque você não se distrai ao longo do caminho e não tem por que você não ter resultado positivo no final do mês. Tá? A tua conta ela vai fechar de forma positiva. Não vai ser do dia para a noite, porque às vezes, dependendo da situação da pessoa, ela vai precisar fazer alguns ajustes. Aí a gente não está falando, né, de mágica, a gente está falando de processo, né? E esse processo, às vezes, ele é doloroso, ele é um pouco, até um pouco incisivo em alguns momentos, porque é um vai ou racha, você quer mudar, você quer continuar onde você está, né? Mas a pessoa ela precisa estar ali, apta para aquilo ali, para ter esse dinheiro sobrando no final do mês ali, para poder ter uma vida leve, para poder ter relacionamento gostoso, no caso, tempo de qualidade com a família, ter liberdade geográfica, poder ter liberdade financeira também, né, dentro desse processo, vai exigir, sim, que a pessoa se comprometa com um processo. É uma coisa, Celso, que eu sempre falo em todas as terapias, mentoria, terapia, eu sempre digo, quando eu estou com vocês, estou 100% com você. Mas quando a câmera fecha, quando você sai daqui, a vida é com você. Então, a vida é 100% ali com você. E aí você vai precisar colocar em ação tudo aquilo que foi conversado aqui. Então, não depende só de mim. A gente precisa fazer essa troca, né? E assim, aí não ter resultado positivo, entende? Só existe resultado quando a pessoa não faz a parte dela, né, Ana? Exatamente. Mas acho que é você não se reposicionar uma vez que você já teve acesso à informação através de uma terapia, de um tratamento, onde você aprendeu a identificar situações, quadros com os quais você engaja, que são nocivos para o seu desenvolvimento, né? Eu imagino que, na pior das hipóteses, né, pode até haver uma negação por parte da pessoa, mas dizer que você não está mais entendendo os convites equivocados, né, as compulsividades, eu imagino que seja impossível, né? Você não conseguir observar e ter ferramentas para minimizar o impacto que algo vai ter sobre você, né? Eu imagino que não tem como não dar resultado. Algum resultado dá. Depender muito também do nível de engajamento, da postura, da decisão da pessoa, como você falou, né? Decidir mudar e colocar em prática, porque agora ela tem no repertório dela que antes ela não tinha, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Né? Ela tem agora uma informação que antes ela não tinha. É claro que é uma questão de escolha, né, gente? A gente tem a escolha de o que eu faço com isso. Eu vou deixar guardado na gaveta ou eu vou usar essa informação para ir para a vida e fazer diferente. Ela pode escolher deixar guardado na gaveta. Aí eu falo, a gaveta dela tá próspera pra caramba. Mas ela... Muito bom. Ana, o que eu vejo, as pessoas acham que o remédio, para quando o dinheiro falta, para quando o dinheiro some muito rápido, o remédio é ganhar mais dinheiro. Normalmente eu escuto isso. Eu preciso ganhar mais. Por quê? Porque o que eu estou ganhando é pouco. E às vezes você vê pessoas ganhando muito bem, mas ela sempre acha pouco, sabe? Tem pessoas que falam assim, eu não posso mais do que um filho, porque filho tem muita despesa, filho, sabe? Então as pessoas começam a dar desculpas que não tem nada a ver com o real motivo do que está acontecendo na vida dela. Então, para vocês, mentorados, que estão aqui nos escutando, está escutando toda essa trajetória da Ana, todo esse conhecimento que ela tem, e mostrando a importância de a gente entender tudo que aconteceu na nossa vida, olha só, muitas vezes a resposta para você entender por que o sono tão rápido, porque você ainda não se autoconhece, você ainda não tem autoconhecimento que é tão importante, inclusive do que a gente fala aqui nas nossas mentorias, que é o atendimento. Qual que é o seu papel na experiência? Né? Interessante a maneira que aborda isso, mostra essa possibilidade da pessoa entender tudo que ela passou, tudo que ela viveu, e
Então, eu gostaria que você compartilhasse aqui com as meninas, com todo mundo que está assistindo a live para a gente, 4 motivos. Quais são os 4 principais motivos que a pessoa tem para investir nela mesma? Celso, 4 motivos para ela se investir nela mesma. Primeiro, eu até escrevi aqui, fazer o dinheiro sobrar. Ela quer fazer o dinheiro dela sobrar no final do mês, ela precisa investir primeiro nela. Primeiro nela. Tem muita gente que fala, chega às vezes assim e fala assim, não, mas tá caro, não, mas agora eu acho que não é o momento. Mas que momento que vai ser? A pessoa espera melhorar para daí poder investir em si mesma, sabe? Que não faz sentido. Buraco, né? Exato. Então, um dos motivos é, sim, fazer esse dinheiro sobrar. Vai fazer. Se conhecendo, eu consigo ter, né, a capacidade de fazer esse dinheiro sobrar no final do mês, certo? Ter relacionamentos mais funcionais. E esse relacionamento funcional eu vou falar tanto que, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Como é que eu vou me relacionar com as minhas colegas de trabalho? Por que às vezes eu fico emburrada porque uma pessoa falou assim ou falou assado comigo? Ou como é que eu vou atender bem um cliente? Né? Eu preciso me conhecer, entender os meus gatilhos para eu conseguir melhorar, né? E não ser tão pessoal, porque no trabalho nada é tão pessoal, na verdade, né? Então eu começo a ter uma casca nas minhas emoções aí, eu aprendo a lidar com elas. Em casa, como é que eu vou estar com meu marido, como é que eu vou estar com meus filhos, como é que vai ser com os meus pais? Eu vou ter um ambiente mais gostoso. E isso vai fazer com que eu tenha mais energia e disposição para a vida, né? Ter tempo de qualidade com essa família, com esses amigos, né? Porque se autoconhecendo, se entendendo melhor, a gente começa a ter mais tempo para nós também, no final. Dinheiro vai sobrar, a gente tem mais tempo, não tem? Né? Tempo é dinheiro, né? Então, a gente vai ter mais tempo de qualidade com essa família. E, por final, e não menos importante, é ter essa vida leve e prazerosa que a gente sempre fala aqui durante o processo, né? Como chegar nessa vida leve e prazerosa? Através desse processo, você vai conseguir chegar a ter essa vida mais leve e prazerosa. Excelente, Ana, excelente. Esse final, porque tem muitas pessoas que têm isso e a gente não tem problema. O problema é menor do que o problema dela. Mas não é. Quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente se entende melhor, o problema não vai deixar de vir. Só que a gente que vai lidar com ele de forma diferente. É isso? Exatamente. O problema sempre vai existir, né? Só que a gente vai passar a ser um solucionador de problemas, mas um solucionador rápido, né? O problema veio, apareceu aqui, eu já peguei, já resolvi ele, bola pra frente. Eu não fico ali alimentando aquilo, patinando em cima do problema, né? Eu vejo ele, eu entendo ele, eu resolvo ele próximo, né? Eu sempre falo, quanto mais problema a vida manda pra gente, mais rápido a gente evolui, mais cresce, né? Eu acho, na minha experiência, pelo menos, né, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade você avaliar se é um problema e até onde você consegue se mobilizar para resolvê-lo, quando, na verdade, a resolução do problema está em você reduzir um pouco a amplitude que você dá àquele problema. Né? Às vezes não chega como um grande problema, mas a verdade não é. E sim a maneira como a gente vê o mundo e tenta responder, né, aos convites do mundo, é que trazem essa gravidade toda e nos colocam de prontidão a resolver questões que não precisam ser resolvidas, porque sequer são problemas, né? Eu observo muito isso, sabe? Na minha rotina, né? Eu tenho aprendido muito, eu tenho me esforçado para lidar com isso, entendendo que, na maioria das vezes, não existe um problema. Existe alguém que está manifestando algo que não condiz com a sua realidade e que você não precisa levar adiante aquela informação, né? Exatamente,
É isso mesmo. As coisas que parecem, mas na verdade é as distrações que eu estava falando antes. É justamente dessa coisa que as pessoas tratam, mas isso aqui não é meu. E Isso. eu só consigo entendo. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou olhar? A gente tem pra gente, né? Está com um probleminha no áudio, viu, Ana? A sua voz está cortando um pouco. Você está ouvindo a gente bem aí? Tá cortando. Vamos tentar desconectar e conectar de novo. Oi? Ana, a gente vai tentar conectar de novo, tá? Para ver se muda aqui. Tá? Só um instantinho. Só um instantinho. Ana, voltou aí para você o nosso áudio liso ou ainda não? Eu acho que agora melhorou. Não. Melhorou ou ainda está cortando para você? Ah, Tá. Quando eu falo, dá uma interferência. Aí eu não sei se sou eu aqui ou se é lá. Já ficou desarregulando para a gente aqui. A gente está te ouvindo bem de novo. Tá, então tá bom. tá, beleza. Ana, é o seguinte. Como você sabe, nosso trabalho aqui é mais concentrado nas mentorias para equipes de oftalmologistas. Então, é o principal. A gente libera o tempo do oftalmologista, que muitas vezes ele passa um tempo precioso ali cuidando da parte de cultura oftalmológica, dando treinamentos de tudo que as meninas precisam conhecer sobre a estrutura ocular, sobre todos os tipos de cirurgia que os médicos fazem, que cada vez está mais moderno também. Assim como a psicologia evoluiu muito nos últimos anos, a oftalmologia também. Então, hoje existem muito mais condições de se tornarem mais independentes dos óculos. A cirurgia pterígea, aquela carninha crescida que o olho vai mais perto do centro do olho, pode afetar a visão. Além daquela parte estética que fica muito ruim, os pacientes não gostam, está evoluindo demais. A cirurgia de pálpebra, que a gente chama de blefaroplastia, é uma cirurgia que tem evoluído muito, muitas inovações para o pós-operatório, para a velocidade de recuperação e até mesmo para a cicatrização. Então, existem tantas novidades nos últimos 8 a 10 anos na oftalmologia que gerou uma necessidade muito grande de treinamento dessas orientadoras cirúrgicas, que é essa pessoa capacitada em explicar para o paciente cada um dos procedimentos. Então, as nossas mentorias contribuem muito nesse exames, a recepcionista, a secretária, a demonstrar mais esse atendimento humanizado através do autoconhecimento e também de toda a cultura oftalmológica necessária, os princípios básicos de oftalmologia, quanto também essa orientadora cirúrgica que gera todo esse conhecimento, essa confiança, essa segurança para o paciente. Então, eu gostaria de você, com toda essa trajetória, com toda a administração psicológica, e você também como paciente, muitas vezes já frequentou médicos e já passou numa recepção. Qual seria a sugestão, a dica que você poderia dar para as pessoas que trabalham na recepção, que muitas vezes é o primeiro contato que o paciente tem com toda a clínica, toda a composição do atendimento que vai gerar depois da recepção? Celso, eu acho muito importante a recepção com calor humano, né? Porque muitas vezes a gente já chega nesse lugar, no consultório, com uma preocupação, né? Às vezes, não é só um óculos, não, é a nossa visão, é a nossa aparência, né? A gente chega ali um pouco nervoso com o resultado que vai ter depois de passar pela consulta. Então, assim, chegar naquele ambiente e a gente ser bem recepcionado, eu falo até como, vocês estão vendo, eu uso óculos aqui, né? Então, eu falo até como paciente por frequentar esse lugar, mas ter esse momento onde existe esse olhar para você, né? Esse acolhimento nesse momento, né? É um acolhimento mesmo, sabe? E te entregar um ambiente agradável, um ambiente, informações que você
precisa, né, para te acalmar um pouco mais, né, ali naquele momento eu acho crucial, né? E aí a gente consegue fazer isso nesse processo também de se autoconhecer, porque tem uma frase que eu falo, quando a gente se autoconhece, a gente conhece o outro. Não conhece 100%, mas conhece a gente conhece o outro, Celso. Mas um pouquinho, sabe? Assim, não vou falar que a gente conhece 100% do outro, mas a gente conhece o outro. Então, a gente pode se colocar nesse lugar de empatia ali para poder dar esse acolhimento que muitas vezes as pessoas precisam nesse primeiro momento, né? Então, invista nisso, né? Nesse poder desse calor humano, né? Que eu acho muito importante para esses momentos. Eu acho que o processo de melhora, de cura, na verdade, ele começa nesse primeiro contato, né, que o paciente tem com o ambiente onde ele vai ser atendido, onde ele vai ser... E não precisa necessariamente, não é ao tomar o medicamento ou começar o tratamento, né? Eu acho que essa acolhida, ela já é um componente que tem assim, um papel importante na recuperação de uma pessoa que está sofrendo de alguma patologia, né, alguma vulnerabilidade, não é? Com certeza, com certeza. Faz total diferença, né? A pessoa chegar num lugar, num ambiente onde ela tem essa recepção, esse acolhimento, do que isso já faz ela se sentir melhor, né? Então, a pessoa se sentindo melhor, ela está propensa a melhorar mais rápido. Agora, se ela chega num ambiente onde ela não consegue se sentir bem, parece que aquilo vira uma bola de neve. Vocês já repararam, né? Que a coisa parece que vira uma bola de neve e uma coisa vai dando encrenca atrás da outra. Então, eu acho que tudo é esse fluxo. Se a gente começa com um bom atendimento, lá no final a gente tem um bom resultado. Ótimo. Excelente, excelente. Ana, quero aqui te agradecer pela sua presença, por você ter aceitado com tanto calor, com tanto acolhimento também esse nosso convite. Uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional espetacular pela sua entrega, pela sua generosidade, pela forma com que você traz essa humanização no atendimento. Então, todas as meninas, os médicos que também estão assistindo, é esse nível que a gente traz aqui nas nossas lives. É esse nível de conhecimento lá de Curitiba, uma pessoa excepcional, com resultados maravilhosos, incríveis de transformação que a gente traz aqui. Compartilhar com a sua secretária doutora, com a sua recepcionista, com a sua orientadora cirúrgica, a tecnóloga que faz os seus exames, a sua contatóloga que também tivemos. Então, é esse tipo de conhecimento nobre, de alto valor que a gente traz para compartilhar com todas as suas colaboradoras, com esse objetivo de entregar esse tipo de atendimento humanizado como nos atendeu hoje aqui, demonstrando sua competência, com muita tranquilidade, com muita habilidade, com a preocupação de entregar o que tem de melhor para o paciente dela, e é isso que a gente quer compartilhar aqui para todas as colaboradoras da Aftambuja no Brasil. Então, Ana, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por você estar aqui com a gente, e foi um prazer demais aqui para a gente poder ter você contigo. Você, Glenn, o que você achou da participação aqui da Ana com a gente? Eu achei que foi pouco, né? Eu espero que as oportunidades se apresentarão, né? Eu espero que possa contar com você novamente, para a gente levar um pouco mais adiante essa conversa, né? Que é tão oportuna, principalmente nos dias de hoje, né? Pós-pandemia, que mexeu muito com o psicológico das pessoas, né? Em parte, eu vejo que até que é uma diversidade que vem para complementar, preencher lacunas que já vêm se arrastando por tanto tempo, né? As pessoas estão prestando mais atenção para esse lado do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, e a gente quer poder contar com você em breve, de preferência, para a gente ter mais de uma conversa novamente acerca do assunto, que é muito agradável. E a tua experiência também traz muita satisfação, muita tranquilidade para a gente, para que a gente possa ter esse grupo que a gente está atendendo, né, esse setor, hoje a oftalmologia, assim como vários outros, muita oportunidade de melhorar e promover mais saúde, mais felicidade para as pessoas, né? Muito obrigado por ter passado essa hora e meia aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, Ana. Eu que agradeço demais poder estar aqui com vocês, né, compartilhar isso aqui.
né? O que é incrível, né? É incrível a gente poder falar sobre esse assunto. Se deixar, eu falo mais 1h30 aqui, o Celso sabe disso, né? A gente conversa, né, sobre esses assuntos assim, vai embora, né? Vai embora, vai hora aí, né? Mas é maravilhoso poder e pode contar comigo, sim, com certeza, né? Vamos marcar outras oportunidades aqui para a gente compartilhar ainda mais esse conhecimento, porque eu acho que não dá para ficar só entre nós, né? Tem que chegar o máximo de pessoas possível aí, porque é demais. Muito obrigada, de verdade. Quero agradecer também a todas as pessoas que acompanharam a gente até aqui. Todos vocês que também estão assistindo isso no nosso Instagram, Celso de Queiroz Consultoria. E os médicos também que estiverem assistindo, tiverem interesse no que as suas colaboradoras possam ter um conhecimento como esse. Então, só digite a palavra aqui, mentoria oftalmológica, nos comentários ou no direct, que em breve a gente entra em contato com o senhor, tá bom? Ana, muito obrigado, uma ótima noite aqui em Londrina, uma chuvinha maravilhosa, muito gostoso para se dormir. E em breve, com certeza, eu vou te convidar mais uma vez para a gente trazer mais conhecimento que você tem aqui para as nossas mentoradas, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite para você. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite. Valeu, pessoal.